deixei os Estados Unidos pela primeira vez no dia 22 de janeiro de 1938. Se me perguntassem quando eu deixei o Brasil, minha resposta seria nunca. O Brasil é parte de mim. Mesmo hoje, 68 anos depois, é quase impossível enxergar minha vida no Brasil como um sacrifício, sendo que eu tenho recebido tanto em troca. Foi por causa do Brasil que eu encontrei Evelyn, o grande amor da minha vida. Desde o momento em que a vi, eu soube que estaríamos juntos para sempre. O que nós não sabíamos no início é como o povo de uma terra tão distante poderia transformar tanto nossa família. Ela era uma garota simples e eu apenas um jovem do interior, mas nossa história foi encantada, linda, por causa daquele lugar e por causa do amor do povo brasileiro. Assim é o Brasil. Poderia dizer que Evelyn e eu crescemos no mesmo tipo de vilarejo, a pouca distância um do outro. Mesma rotina de tirar o leite das vacas, campos para plantar e os mesmos bailes aos sábados. Nada como espanar a poeira da fazenda dentro das pistas de dança. Eu cresci sonhando em ter uma casa rodeada de flores e cheia de crianças felizes. Eu cresci sonhando em conhecer o que existia além das montanhas que cercavam meu pequeno mundo. Nossos sonhos acabaram se realizando em forma de Brasil. Depois do 2º grau, eu me alistei para servir como um missionário. Eu prontamente troquei meus sapatos de dança por outros que me ajudassem a andar pelas ruas, à procura de pessoas que eu pouco conhecia, mas que viria a amar profundamente. Mãe, pai, eu gostaria que vocês vissem este país. Tudo é tão verde e as pessoas fazem com que eu me sinta em minha própria terra. Eu conheci um senhor que está me ensinando a tocar uma canção brasileira na gaita. Eu acho que o senhor irá gostar. Minha querida família, é muito bom saber que estaremos juntos dentro de poucos dias. Ao mesmo tempo, meu coração está sofrendo por eu ter de me despedir de pessoas que aprendi a amar tão profundamente. Eu tinha 23 anos quando deixei o Brasil. E, para ser sincero, não tinha muitas esperanças de poder voltar ou fazia qualquer ideia do impacto que este país teria em minha vida. Logo após meu retorno para os Estados Unidos, eu resolvi visitar meu amigo, Lou Burley, com quem eu havia servido no Brasil. Ele havia se casado com uma jovem chamada Ellen Moon. Pois bem, Ellen tinha uma irmã. Esta foi a noite em que eu encontrei Evelyn. Ela era linda. E eu pensei, talvez ela aceite dançar uma música comigo. O Wayne me ligou no dia seguinte. Senhora Moon, aqui é o Sr. Beck falando. Eu estava nervoso. Eu nunca deixei que ele esquecesse aquela abordagem tão formal. Eu fiquei animada ao saber que o Wayne adorava dançar. De fato, ele era o melhor dançarino da cidade. Certa vez, nós até ganhamos o prêmio como o melhor casal de um concurso de valsa. Nós adorávamos estar juntos. Ele era o par com quem eu gostaria de dançar até os meus 80 anos. Eu e Evelyn nos casamos 7 meses após nosso primeiro encontro. Eu jamais a teria encontrado não tivesse decidido ir para o Brasil. Nós éramos jovens, cheios de sonhos e esperança. Sonhávamos em ter uma casa e estávamos economizando cada centavo que podíamos. Nosso primeiro filho, Gary, não tardou a chegar. Me parece que ele estava apenas começando a andar quando descobrimos que ele teria um irmãozinho. Meses antes do nascimento de Jimmy, Wayne foi perguntado se aceitaria levar nossa família para o Brasil como missionários. Ele simplesmente respondeu:
Com certeza. Eu estava grávida e nós sequer tínhamos uma casa. Como poderíamos mudar para um outro país? Vendemos o pouco que possuíamos para tornar essa jornada possível. Ao assistir o último carregamento de móveis partir, vi a preocupação crescente no olhar de Evelyn. Eu nunca havia morado longe dos meus pais, mas agora estava embarcando em um navio para uma terra estrangeira. E se as crianças ficassem doentes? Como aprender uma nova língua? Eu queria me sentir animada, mas eu temia o que estava por vir. Sem que eu me desse conta, eu estava em alto mar, rumo ao Brasil. E a cada novo dia, eu imaginava o que estava à nossa espera. Após 30 dias, dentro de um navio, chegamos ao Rio de Janeiro. Não foi de maneira alguma o que eu esperava. Eu fiquei absolutamente impressionada ao ver uma cidade tão moderna, cintilando tanta vida. Eu quase não podia esperar para tirar meus sapatos e pisar na areia da praia. O país era uma beleza sem igual. No entanto, senti como se me faltasse o chão ao perceber que eu não entendia uma palavra do que as pessoas diziam. Foi um choque para mim. Nós teríamos que viver aqui por 2 anos. Para gravar a situação, após chegarmos a Campinas, levamos 6 meses para encontrar uma casa e gastamos quase cada centavo de nossas economias hospedados em uma pensão. Outra vez, não tínhamos um teto para morar. Não podíamos sequer presentear um ao outro em datas como Natal ou dia de aniversário. Mas fomos abençoados ao encontrar os irmãos Antônio e Joy Camargo, que nos acolheram em sua casa. Morando com eles em Campinas, nos tornamos amigos por toda a vida. Querida Ellen, nós gostamos muito de Campinas, mas eu sofro por não conseguir falar em português. Como posso ser uma missionária sem poder me comunicar com as pessoas? Minhas responsabilidades como missionário frequentemente me fizeram viajar para outras partes do país por dias e às vezes semanas. Era muito difícil deixar minha família sozinha. Evelyn tinha de cuidar da casa e dos filhos sem minha ajuda, e eu sabia que os desafios que ela estava enfrentando com a língua tornavam tudo ainda mais complicado. Numa tarde, eu ouvi alguém chamando do lado de fora. Um homem coxo estava no portão e repetia coisas incompreensíveis. Eu disse as únicas palavras em português que me vieram à mente. Não tem, não tem. Temendo pelas crianças, eu fechei a porta e tremi por quase meia hora. Eu suponho que aquele pobre homem estivesse apenas pedindo um pedaço de pão, mas eu sequer lhe dei uma chance. Querido Wayne, sinto sua falta. Gary também chora de saudades do pai. Mas saiba que nós o amamos e o apoiamos sem reservas. Eu o aguardo para mais uma dança. Volte logo. Com amor, eu. Logo depois de nossa chegada em Campinas, Jimmy ficou entre a vida e a morte. Seu corpo pequeno e frágil não estava se adaptando ao clima e à comida. O médico não nos deu muita esperança. Nós lutamos para manter Jimmy vivo. Eu nunca havia me sentido tão impotente e a possibilidade de perdê-lo me trouxe uma dolorosa angústia. Foi durante este tempo de aflição que recebemos apoio e amor vindo de pessoas que mal conhecíamos. Adultos, jovens, crianças nos traziam comida e ajudavam a cuidar de Jimmy. Recebemos carinho, abraços e fomos tratados como família. Essas expressões de ternura foram diferentes de qualquer coisa que sentimos antes. Elas nos trouxeram indescritível conforto.
Nós oramos muito com a esperança de que um milagre acontecesse. E sim, nossos novos amigos sofreram conosco as nossas dores. Uma noite, Clarice me visitou para acompanhar-me até a igreja, apenas porque sabia que eu tinha medo de andar pelas ruas ao entardecer. Nós ríamos juntas, como irmãs. Um dia eu estava escrevendo para minha família e Clarice disse: "Expresse meu amor para eles." Ela nem os conhecia, mas eu sabia que ela falava de coração. Depois de muitas noites sem dormir, Jimmy finalmente começou a melhorar. Eu agradeci muito ao Senhor por essa graça, mas também por ter me feito enxergar em meio à dor o amor e extrema bondade desse povo. Engraçado, eu fui para o Brasil pensando que eu iria ensinar algo aos brasileiros. O tempo inteiro eram eles que estavam me ensinando. Maria Helena mudou minha vida para sempre. Maria vinha à nossa casa diariamente e me ajudava com as crianças. Ela me ensinou a cozinhar e a cuidar da casa como os brasileiros. Nós não podíamos nos comunicar bem por palavras, mas ainda assim, diante do olhar de Maria, eu me sentia diferente. Maria enxergou em mim o potencial que eu apenas sonhava em ter. Mais do que coisas do lar, ela me ensinou a acreditar em mim mesma, algo que tem abençoado a minha vida desde então. Como ela conseguiu isso? Ela me amou incondicionalmente. Maria nunca me olhou como uma estrangeira. Nossas diferenças para ela nunca existiram. Ela me aceitou e em cada abraço eu encontrei a confiança que para mim fez toda a diferença. À medida em que o tempo passava, cada um de nós se tornava mais brasileiro. Eu até comecei a fazer discursos na igreja, em português. Notamos Gary tentando equilibrar coisas na cabeça e batendo palmas, em lugar de bater a porta. Quanto a Jimmy, bem, ele recuperou bem seu apetite. Os brasileiros amavam nossos filhos. Eu acredito que metade das pessoas em Campinas os conheciam. Era comum ouvir pelas ruas: "Oi, Gary! Oi, Jimmy!" Wayne e eu aprendemos as danças brasileiras. Ao observar Evelyn dançando entre os brasileiros, eu vi a felicidade que ela sentia. Ela era diferente aqui, mais confiante, mais completa. Por quê? Porque os brasileiros a amavam e confiavam nela. Eu cheguei ao Brasil cheia de medos e vou embora com um amor por essa terra que eu jamais irei esquecer. Nossos amigos nos prepararam uma festa de despedida. Ao abraçar cada um deles, eu finalmente compreendi o sentido da palavra saudade. O sentimento profundo que existe quando um brasileiro abraça um amigo. Bem, o dia que eu pensei que jamais chegaria estava agora diante de mim e me fazia sentir como se o ar faltasse dentro de meus pulmões. Agora que eu podia me comunicar em português e pela primeira vez sentia que era capaz de retribuir aos brasileiros tudo o que fizeram por mim, justo agora chegara o tempo de partir. Quando retornamos para os Estados Unidos, não tínhamos qualquer bem material e por anos tentamos nos restabelecer. Mas o amor entre nós havia se tornado mais rico e profundo por causa do Brasil. E isso decidimos jamais perder. Nós voltamos outras 3 vezes como missionários. Em 63, com nossos 5 filhos. Tem sido uma grande alegria ver nossos filhos e netos servindo missões no Brasil, assim como em outras partes do mundo.
Após um sonho que durou 17 anos, finalmente compramos nossa própria casa. Mas esta era diferente. Era uma casa brasileira. No idioma em que falamos, em nossas refeições e no modo como vivemos, nós éramos brasileiros. Eu lembro, na casa deles, eu senti como eu estava no Brasil, porque tinha pinturas, tinha... Todas as coisas na casa deles era sobre o Brasil. Depois de tanto tempo no Brasil, meus pais se sentiram brasileiros. Os pais disseram: nós vamos manter a língua e a cultura. Nós não vamos deixar que os filhos esqueçam. Português foi a língua de nossa família depois de voltar para os Estados Unidos. Todas as orações que nós fizemos foram em português. Também quando nos reunimos como uma família, todos sabiam português, gostávamos de falar, então falamos dentro da família em português. Agora eu estou grávida com meu primeiro filho e eu quero que ele e todos os meus filhos saibam sobre o Brasil e saibam coisas sobre a língua portuguesa. Eu sei que esse filhinho já gosta das coisas brasileiras, porque quando eu toco música brasileira, ele dança lá dentro de mim. Então eu acho que ele já gosta dessas coisas. O abraço é uma coisa que eu aprendi no Brasil, que tem feito uma diferença muito grande em minha vida. Eu posso, como uma pessoa aqui nos Estados Unidos, dizer eu te amo e apertar a mão, mas não tem o mesmo significado como eu te amo e um abraço. Eu adoro o Brasil, eu adoro feijão e arroz, adoro manga, adoro o sol quente. O mais importante, eu amo o povo. Eu tenho um grande amor pelo povo brasileiro, um grande respeito. Eu acho que eu tenho este amor porque eles me amaram primeiro. Eu me lembro do povo brasileiro e o amor que eles tinham para meus pais. E por causa disso, eu também amei o povo brasileiro. Nossa comunicação era através do amor, né? Porque nem ela não falava o português, eu não falava muito bem o inglês. Bem, o que eu acho que é diferente do povo brasileiro é que eles são muito aceitáveis. Eles aceitam você de qualquer forma. São muito amáveis, muito carinhosos e eles amam o povo. Se eu penso numa palavra para explicar, o povo brasileiro é amor. Nossa comunicação mesmo era através do amor mesmo. É o amor que eu tinha por ela, o amor que ela tinha por mim, que eu sei que ela me amava também, assim como eu a amava. A frase "eu te amo" é uma frase sagrada na família Beck. A frase "eu te amo" para mim tem um significado maior do que a frase "I love you" em inglês, porque quando eu ouço essa frase, eu penso na minha avó, eu penso do povo brasileiro e o amor que eles têm. Cada vez que nós chegamos em casa e saímos da casa deles, eles sempre diziam "eu te amo" em português. E nos beijavam na bochecha 3 vezes, porque 3 vezes significa amor para sempre. A mãe ficou doente e descobrimos que ela tinha câncer. Estava num estágio terminal. O único pedido da minha mãe para o funeral dela foi de ter um brasileiro falar. Quando eu fui visitar a minha avó antes que ela faleceu, foi a última coisa que nós dizíamos para outro. Dizíamos "eu te amo" e beijamos 3 vezes nas bochechas para sempre. E não tínhamos que dizer mais. Certa noite, fui para a sua casa e o pai pediu que eu fizesse uma oração.
Ajoelhei ao lado da cama da mãe. Ela estava bem fraca. Abaixei minha cabeça e ia para começar a orar. E ouvi meu pai dizer: filho, por favor, em português. Antes do falecimento, ela me disse que ela gostava de dormir, porque quando ela estava dormindo teve sonhos tão doces. Ela sonhou que ela estava no Brasil com meu pai, com os amigos brasileiros. Eu nunca vi meu pai chorar durante minha vida, mas quando a mãe morreu, eu vi as lágrimas do pai e caíram muito. Com frequência eu vi ele chorar com a tristeza, com a falta da mãe. Ele disse para mim certo dia: filho, quando eu morrer, não chore por mim, estarei com sua mãe. Era uma vez 2 jovens que gostavam de dançar e que sonhavam construir uma casa humilde, cercada por um jardim de flores e habitada por uma família feliz. Era uma vez uma casa situada próxima às montanhas do oeste norte-americano, onde português era o idioma do amor. Era uma vez 2 pessoas comuns e uma vida extraordinária, por causa da terra e do povo ao qual chamavam lar. Brasil, doce lar. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer no coração. Gente, oh não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ah, voa azulão, vai contar, companheiro,